E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou servidor do TRT da 23ª Região, aprovado nesse último concurso, tenho 23 anos. Tem um Instagram também que dá dicas para tribunais e para concursos em geral, que é o Maldito FCC, e também dou coach para tribunais no Estratégia Concurso. Hoje eu vim falar sobre um tema que eu estou devendo há muito tempo para muita gente lá no Instagram, que me pergunta muito isso lá no Instagram do Maldito FCC, mas que, enfim, como eu não tenho muito tempo para fazer, e como vocês podem ver, eu estou voltando do trabalho agora, aproveitando que eu já estou um pouquinho mais arrumado para fazer logo. E, enfim, o tema de hoje é: eu faço prova para analista e para técnico, só faço para técnico ou só para analista, enfim. O que que eu faço? É uma pergunta que eu sempre respondo lá, ou que eu sempre recebo, pelo menos lá, e que eu prometi que eu ia responder em vídeo para poder responder o máximo de pessoas possível. E às vezes eu tentava responder de um por um, mas é uma pergunta recorrente, então eu já estou deixando gravado aqui, que sempre que alguém me perguntar, eu já mando o link e já fica para quem for assistir. A primeira coisa que eu acho que a pessoa deve levar em consideração quando ela faz prova para técnico e para analista, ou quando ela faz prova só para analista ou só para técnico, para tomar essa decisão, a primeira coisa que eu acho que a pessoa deve levar em consideração é saber o seguinte: eu pretendo assumir o cargo de técnico? Porque se eu não pretender assumir o cargo de técnico, levando em consideração a grade, o cronograma de provas da FCC, que é um padrão, que faz a prova de técnico antes da prova de analista, não vale a pena eu fazer a prova de técnico se eu não pretender assumir como técnico. Porque simplesmente eu vou baixar o meu rendimento para analista e quando eu for aprovado eu não vou assumir. Isso acontece com muita gente. Eu vejo muita gente pensando se faz a prova de técnico e de analista, pensando se vai fazer a prova, pensando se não vai fazer. E aí às vezes faz, é aprovado e depois não toma posse, depois de convocado, porque simplesmente achou que não valia a pena. Então, assim, você tem que observar na sua condição, na condição que você tem hoje, do seu estado, se você, sei lá, exerce a advocacia, ou se você mesmo tem outro emprego, ou já é concursado em um concurso menor e tal, e enfim, acha que vale ou não vale a pena assumir como técnico em outro TRT de outro estado, coloque na balança e veja isso, porque essa é a primeira decisão que você tem que tomar para você decidir se você faz a prova de técnico e de analista, ou só técnico ou só analista. E para isso, naturalmente, eu não recomendo que você olhe o salário do edital, porque o salário do edital ele não apresenta todas as rubricas que a gente ganha no nosso salário, enfim, lá no nosso contra-cheque, enfim, no final do mês. Então eu recomendo que você entre no portal dos tribunais, seja do TRT 2, 3, 4, 5, enfim, que tem uma parte de transparência que é obrigatória do CNJ, e você vai lá, entra e olha o salário de um técnico judiciário, enfim. E aí você vê se vale a pena ou não assumir como técnico judiciário, de acordo com a sua realidade que você tem aí no seu, enfim, no seu estado e na sua condição de vida. É a primeira coisa que eu acho que você deve pensar, porque o que não vale a pena é você perder rendimento para a prova de analista e não assumir depois se você for aprovado. A segunda coisa que eu acho que você deve levar em consideração é: quanto de rendimento eu estou perdendo para a prova de analista fazendo essa prova de técnico antes? E isso é muito, muito variável de pessoa para pessoa. Às vezes a gente não tem essa noção só parando para pensar, a gente precisa colocar em prática. E é por isso que eu recomendo, e a segunda dica é: faça simulado, simulando tudo, tudo, tudo. O horário da prova, a condição onde você vai fazer, o banheiro, a comida, a caneta, enfim, tudo, a marcação de gabarito, o número de questões. E aí você vê, sente como é que você está reagindo àquilo e quanto o seu rendimento está baixando, de acordo com o seu sentir realmente. Por exemplo, se você faz a prova de técnico de manhã, você separa um domingo todo, aí faz a prova de técnico de manhã, acorda antes, começa, senta para fazer 7h30, faz a prova toda, 7h30 da manhã, geralmente é a hora que começa a prova de técnico, faz a prova toda, faz uma redação, passa limpo tudo, almoça e começa a fazer a prova de analista de tarde. E sente o seu rendimento, veja o seu rendimento na prova de analista. E depois, em outro final de semana, faz só a prova de técnico ou só a prova de analista. E aí você vê o seu rendimento dessa forma. E aí você vai sentir se o déficit que você teve de questões vale a pena para a possibilidade que você vai ter de tentar 2 cargos. Porque se não valer a pena, você não vai naturalmente fazer. Isso você só tem como saber se você testar, se você for lá e fizer simulado. Se você observar o seu rendimento. Eu costumo dar o exemplo de um amigo meu, o Luiz, que ele, na prova do TRT 23 aqui, que foi a nossa prova, ele foi primeiro na prova de
analista e segundo na prova de técnico. Naturalmente, esse cara é meio acima da média, né? Obviamente que ele não sentiu nada, o peso de fazer 2 provas. Ele foi tão bem na prova de analista quanto foi bem na prova de técnico. Mas nem todo mundo é dessa forma. Às vezes a pessoa satura. Eu mesmo saturava muito quando eu fazia 4 horas e meia de prova. Então, eu não fui fazer a prova de analista, porque primeiro eu sabia que eu não ia ter a possibilidade de assumir, muito provavelmente, porque eu ainda estava terminando a minha faculdade. E segundo, porque eu sabia que eu não ia ter o mesmo rendimento de técnico. Então eu preferi focar no edital de técnico, que era um edital menor, que era um edital que eu sabia que eu ia ter muito mais chance de assumir, porque eu ia conseguir revisar mais vezes as matérias, enquanto eu não ia precisar estar estudando direito, processo civil e direito civil. E também que na prova de analista, inevitavelmente, o meu rendimento ia baixar muito, e eu sei disso porque eu fiz simulados de analista também. E aí eu vi qual era a melhor solução e fiz a prova de técnico só. E agora, caso eu voltasse a estudar para tribunais, que não é o meu foco, eu ia buscar a aprovação só em analista, sem focar em técnico e sem fazer a prova de técnico também, porque naturalmente eu já sou técnico aqui. Mas você precisa sentar e fazer simulados, porque se você não fizer, você não tem como, por abstração sua, ou só por alguém lhe falar, ou só por sentimento de achismo, saber se você vai ter o mesmo rendimento na prova de analista e de técnico, ou se a sua queda de rendimento em analista justifica fazer analista e técnico pelas possibilidades que você vai ter de assumir os 2 cargos. Era isso que eu queria dizer. Enfim, se vocês curtiram as dicas, se vocês acharam que foi relevante, deixem um like aí no vídeo. Se inscrevam no canal, porque vai ter sempre vídeo novo por aqui. E visitem lá o meu Instagram, no Maldito FCC, que sempre tem post novo, sempre tem coisa nova por lá. E no que é mais rápido, que dá pra falar de maneira mais sucinta, eu sempre estou postando por lá, e o que não dá, que demanda um pouco mais de tempo para falar, ou que tem muita gente querendo, eu jogo aqui no YouTube e faço um vídeo para vocês. Beleza? Valeu, até a próxima, falou, tchau, tchau.